O mundo se despediu de uma das figuras mais influentes da história recente da Igreja Católica. Neste sábado, o Papa Francisco foi sepultado em Roma, em uma cerimônia marcada pela comoção global, pela presença de líderes das maiores potências mundiais e também por fortes tensões internas dentro do Vaticano. Mais de 50 chefes de Estado estiveram presentes no funeral público realizado na Praça de São Pedro, no Vaticano. Uma cerimônia solene, acompanhada por delegações de aproximadamente 130 países. Uma despedida que refletiu o alcance, a influência e o legado de um pontífice que, desde 2013, buscou renovar a face da Igreja, mas também enfrentou turbulências intensas. Entre os presentes estavam nomes de peso da geopolítica mundial. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente francês Emmanuel Macron, o ucraniano Volodymyr Zelensky, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o argentino Javier Milei. As imagens do caixão sendo conduzido até o centro da Praça de São Pedro foram emocionantes. Fiéis, religiosos, jornalistas e chefes de Estado assistiram à missa de corpo presente, um rito tradicional que simboliza a passagem do líder espiritual para a eternidade. Após a cerimônia pública, o corpo de Francisco foi levado para um trajeto final de cerca de 5,5 km, rumo ao local do sepultamento definitivo. Um enterro reservado, realizado com discrição no coração de Roma, longe dos holofotes, como o próprio Papa Francisco já havia expressado em vida. Um desejo por humildade mesmo nos ritos finais. Mas se por um lado o adeus a Francisco foi marcado por reverência, por outro, o Vaticano vive agora uma atmosfera de tensão e expectativa. Com a morte do Papa, a Sé Apostólica encontra-se vacante. E todas as atenções se voltam para o próximo passo do processo sucessório, o conclave. É nele que os cardeais do mundo todo se reúnem, trancados na Capela Sistina, longe de qualquer contato externo, para eleger o novo líder máximo da Igreja Católica. Um rito milenar, envolto em simbolismos, tradições e muito segredo. A previsão é que o conclave comece nas próximas semanas, embora a data exata ainda não tenha sido oficialmente confirmada pelo Vaticano. O cenário é, no entanto, complexo e até mesmo preocupante. Entre os cardeais aptos a votar, e inclusive entre aqueles que poderiam ser eleitos, há nomes envolvidos em sérias denúncias. Um dos casos que mais chama atenção é o do cardeal alemão Rainier Wolf, de 68 anos. Wolf esteve no centro de um dos maiores escândalos da Igreja nas últimas décadas. Ele foi acusado de acobertar abusos sexuais cometidos por membros do clero, especialmente na cidade de Colônia, uma das mais ricas e influentes da Igreja Católica Alemã. Segundo um relatório independente, mais de 300 pessoas, a maioria menores de 14 anos, foram vítimas de abusos cometidos por líderes da igreja entre os anos de 1975 e 2018. O relatório também revelou que Volk não só tinha conhecimento de diversos casos, como tentou barrar a divulgação pública do documento. Embora tenha suspendido 2 sacerdotes envolvidos, o cardeal foi duramente criticado por se opor à divulgação do relatório. Para muitos, isso representou uma tentativa de silenciar novamente as vítimas, algo que acendeu protestos em Colônia e em várias partes da Alemanha. Diante da pressão, Rainier Wolf chegou a apresentar uma carta de renúncia ao então Papa Francisco, mas o pedido foi negado, alimentando ainda mais as discussões sobre como a Igreja lida com a responsabilização de seus membros mais graduados. Agora, com a cadeira de Pedro novamente vaga, cresce a preocupação entre fiéis e autoridades eclesiásticas de que nomes com esse tipo de histórico possam participar ativamente da eleição do novo Papa. Francisco, o primeiro Papa jesuíta, o primeiro sul-americano a ocupar o trono de Pedro, foi um reformador em muitos aspectos. Suas posições sobre meio ambiente, economia, imigração e acolhimento aos marginalizados colocaram a Igreja em diálogo com questões contemporâneas urgentes. Agora, cabe ao Colégio Cardinalício decidir se esse legado será continuado ou se a Igreja irá trilhar novos caminhos. Nas próximas semanas, o mundo vai olhar para o Vaticano. A fumaça branca da Capela Sistina voltará a ser o sinal mais esperado do planeta. E quando ela surgir, significará que temos um novo Papa. Mas até lá, o debate segue, dentro e fora dos muros do Vaticano. Este é um momento histórico, de profunda importância espiritual, política e social. Sucessão de Pedro é mais do que uma escolha religiosa. É uma decisão que impacta mais de 1 bilhão de católicos ao redor do mundo e reverbera nas grandes questões do nosso tempo. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta o vídeo e deixe nos comentários sua opinião. O que você espera do novo Papa? E como a Igreja deve lidar com os desafios que a cercam? Até o próximo vídeo.